Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre opções. Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Às segundas-feiras a gente faz um bate-papo um pouco mais simples de opções, um pouco mais iniciante. O nosso vocabulário é um vocabulário menos rico e a gente trata de maneira um pouco mais didática as estratégias, as operações. De qualquer maneira, eu acho que é uma boa oportunidade para as pessoas que querem aprender como é que funcionam as opções, para que elas servem e principalmente quais são as operações mais simples, mais tranquilas de serem feitas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como anda o mercado, sobre como andam as taxas, como anda a volatilidade, tudo de maneira que a gente imagina que as pessoas vão conseguir compreender. De qualquer maneira, se você tiver alguma dificuldade de entender, fica aberto o canal do chat para fazer a sua pergunta ao vivo, para tirar a sua dúvida, e a participação das pessoas é muito importante, enriquece muito o nosso bate-papo, o nosso programa. Se alguém quiser também deixar um comentário, dar alguma dica, corrigir alguma coisa que a gente eventualmente venha falar de errado, fique à vontade. Esse é um canal aberto para diálogo, aberto para bate-papo. Gente, hoje, segunda-feira, a gente vem de uma semana de carnaval, uma semana atípica. A semana anterior ao carnaval a gente teve uma volatilidade bastante significativa. A volatilidade tanto de OGX quanto de Petro subiram bastante. A volatilidade de Vale nem tanto, a Vale também oscilou, mas a volatilidade de Vale continua extremamente baixa. Na semana passada a gente teve uma diminuição da volatilidade, quarta, quinta e sexta-feira nós não tivemos grandes variações. Via de regra, quarta-feira pós carnaval costuma ser um dia volátil, porque a gente vem de 2 dias fechados onde lá fora houve negociação e muitas vezes o mercado se deslocou para algum lado e a gente precisa já abrir na quarta-feira, ao meio-dia ou a 1h, corrigindo esse deslocamento. Especificamente nesse carnaval, como segunda-feira foi para um lado e na terça foi para o outro lá fora, aqui na quarta-feira a gente acabou abrindo meio de lado e estamos com a volatilidade bem baixa, quarta, quinta e sexta. Hoje a gente teve uma volatilidade um pouco maior, o mercado chegou a estar caindo 1 e pouquinhos por cento e fechou caindo menos de 1%, e isso não é uma grande volatilidade. Para vocês terem uma ideia, quando a gente tem uma volatilidade de 22, 23% ao ano, que é a volatilidade que anda o Ibovespa mais ou menos, significa uma volatilidade diária de mais de 1% de variação. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem um dia em que a variação é menor do que 1% no Ibovespa, menor do que 0,90, 0,80, aí você pode dizer, hoje foi um dia onde a volatilidade caiu. Quando você tem um dia em que a volatilidade é maior do que 1,2, 1,3, 1,4%, um deslocamento, um fechamento variando mais do que 1,2, 1,3%, a gente pode dizer que a volatilidade tecnicamente aumentou. Estou dizendo isso porque a gente lê muitos comentários sobre perspectiva para o dia ou perspectiva para a semana, que a gente lê nos sites de finanças, nos sites de notícias financeiras, e via de regra os analistas usam um bordão que é super repetitivo e não significa nada, que é: essa semana teremos volatilidade na expectativa de tal coisa ou da outra, e toda semana eles falam a mesma coisa, como se isso fosse a previsão. Que o mercado vai oscilar, não tem dúvida, o mercado oscila todo dia, a função do mercado é oscilar. Mas quando você vê uma notícia ou uma perspectiva de o mercado deve ser volátil, e você vê uma variação de menos de 1%, registre na sua cabeça, no seu processador, que o cara errou, o analista errou. Por mais que o mercado tenha oscilado, é óbvio que ele iria oscilar. Mas se a variação foi menor do que a variação média,
não foi um dia volátil, foi um dia que variou, mas foi um dia em que a volatilidade caiu. Muito bem. Além disso, em termos de notícias, a gente de fato está finalizando a negociação do pacote da Grécia. A gente teve uma esticada de janeiro para cá, ou de final de dezembro para cá, muito significativa, e já era a expectativa, já era a esperança de que ocorresse algum tipo de acordo, algum tipo de ajuste na Europa. E agora que aconteceu, sempre costuma dar uma corrigida, sempre costuma dar uma espécie de ressaca, porque acaba não sendo tão bom quanto se imaginava, mas de qualquer maneira a gente está corrigindo muito pouco. Não tenho condição de fazer nenhuma previsão, porque não é uma característica nossa prever o futuro, mas eu acredito que faz parte do processo de variação, essa correção, e as coisas não estão tão simples assim de qualquer maneira. Gente, vou parar de enrolar aqui, vamos passar para o mercado, tá? A minha expectativa é que, se der tempo, no final do dia a gente ainda converse um pouco sobre lançamento coberto, tá? Ou sobre lançamento coberto ou sobre a compra do pozinho. Estou pensando em uma dessas duas palestras para a gente fazer hoje. Se vocês quiserem exprimir o interesse, a vontade, se vocês preferem que eu faça um bate-papo já inicial desde o começo sobre o que é lançamento coberto, como é que funciona, uma coisa bem básica mesmo, para a gente poder nivelar o conhecimento, ou então compra de opções pozinho, que é um outro tipo de abordagem, que também é uma abordagem interessante, curiosa. As pessoas gostam bastante quando a gente fala desse tipo de assunto. Então digam aí o que vocês preferem, que a gente, talvez nos 10 ou 15 últimos minutos do nosso bate-papo, coloquemos alguns slides aí, e aí vamos discutir um pouquinho dos aspectos. Certamente a gente não vai falar só a parte muito básica. A gente vai entrar já em algumas dicas, em algumas características das estratégias. Gente, então eu vou tirar o meu rosto, nós vamos passar aqui para a planilha de opções. A primeira planilha que eu vou mostrar para vocês é a planilha padrão, aquela que está disponível para download no site, na central de planilhas do site do Bonifinvest. E essa planilha você pode baixar quantas vezes você quiser. Sempre que você baixar e que for um novo vencimento, a gente vai ter atualizado os vencimentos, vai ter atualizado as séries, vai ter atualizado a taxa de juros, e vai ter atualizado também os strikes com os proventos, eventualmente, se a empresa tiver distribuído algum tipo de provento. Muito bem, já temos algumas opiniões sobre a palestra que a gente vai dar nos últimos minutos. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se temos mais algumas opiniões sobre o que a gente pode ensinar hoje no final do dia, e depois a gente vai partir para a nossa palestra no final do dia. Vamos lá então, essa daqui é a cara da nossa planilha. Muito bem. E já temos alguns comentários aí no nosso chat. Está empatado 2-2, não? O L. Jones está dizendo 2 pessoas querendo o lançamento coberto e 2 querendo o pozinho. A gente então pode com certeza ter pelo menos mais 2 ou 3 votos aí até o final do dia. Olha lá, o Cavoque já desempatou aí a favor da compra do pozinho. Então a gente talvez tenha um pouco mais de opiniões aí. Olha lá, pronto, lançamento coberto, o Alex, para empatar 3-3. Muito bom isso aí. Vamos lá, gente. Vamos ver se a gente tem algum outro tipo de comentário que não a turma que está fazendo a votação aí, que já está 4-3. Muito bem. As volatilidades já foram postadas. Essas volatilidades são as históricas. Elas estão no chat. Eu vou ler alto para quem não está acompanhando o chat visualmente.
a BVMF com 29% de vol, deu uma caída, estava acima de 30%. A OGX com 33%,10% também deu uma caída. A Petro está alta, a volatilidade em 37%. Essa volatilidade é histórica. Lembrando que volatilidades históricas não significam que o mercado está trabalhando com aquele tipo de risco, né? Nós vamos ver a implícita que é a real. Na verdade, a Petro está trabalhando com uma volatilidade implícita bem mais baixa do que os 37%. Está trabalhando com uma volatilidade na faixa dos 22%, 23%, me parece. Não, é isso aí mesmo, uns 24%, 25% é o nível médio de volatilidade que tá trabalhando a Petro. Gente, vamos lá. Petro, eu vou deletar essa trava de alta aqui que eu simulei para vocês, para a gente não ter nenhuma poluição na planilha. Vamos lá. Petro C22 já está extremamente dentro do dinheiro, 93,44% de delta. Lembrando que faltam 15 dias para o vencimento C, tá certo? Então ainda dá para montar a operação, mas lembrando que nas próximas 3 semanas, para quem fez uma estratégia e não pretende ser exercido, vai ter que fazer algum tipo de operação de ajuste aí. Petro C22 então está 2,93, o strike dela é 21,66. Tô comendo palavra aí, errando letra, né? Vamos ver se eu consigo acertar aí o meu vocabulário. Vamos lá. Volatilidade em 34% não significa muita coisa, porque ela é muito dentro do dinheiro, então a taxa não vai ser grande coisa mesmo com uma vol de 34%, que é uma vol muito mais alta do que a vol de equilíbrio, que é essa daqui do pessoal do dinheiro, né? A gente sabe que tem uma curvatura aí, a gente não é todo mundo, mas não vou falar sobre essa curvatura hoje, não é o assunto, é um assunto muito complexo. A taxa está 0,88% no período e a taxa ao mês. Então, para quem fizer a estratégia agora, comprar o papel Petro, vender Petro C22, conseguir o prêmio de 2,93 comprando o papel pelo preço que ele fechou, que foi R$ 24,40, então essa pessoa vai obter uma taxa de 1,24, taxa bruta, se ele for exercido, quer dizer, se o papel permanecer acima de 21,66 antes do vencimento. Proteção de 12,01%, é uma proteção bem legal, porque a volta alta, né, gente? Petro C, e também porque essa opção é cara, a gente tem bastante VI. O VI é que traz bastante proteção, né? Interessante. Petro C23 está 1,85, o strike é de 22,83, a volta é em 29,89 e a taxa no período está bem legal, olha lá. Taxa no período de 1,74, desculpa, taxa no período de 1,24 e taxa ao mês de 1,74, que representaria, um pouco mais para a direita para vocês enxergarem, o que representaria uma taxa de 1,70 menos os custos operacionais que você precisa calcular aí, e ele nos dá uma proteção, vender essa opção nos dá uma proteção de 7,58%, que é muito, muito legal. Gente, lembrando, para quem pediu um aumento na tela aí do nosso site do auditório, a gente já está conversando sobre essa correção, sobre essa melhora, e é possível que isso aconteça aí nas próximas semanas, meses, talvez meses, eu não vou prometer para tão cedo, porque eu posso não conseguir entregar isso antes. Petro C24 está com prêmio de 1,04, o strike 23,83, 26,53 de vol, o papel está 24,40, então é a primeira opção dentro do dinheiro, 2,01 de taxa no período e uma taxa ao mês de 2,83% e uma proteção de 4,26. Olha, se alguém pretende fazer uma estratégia de lançamento coberto, quer dizer, comprar o papel, lançar uma opção com o objetivo de ter uma taxa e quer algum tipo de proteção para isso,
e também que é uma taxa que seja diferenciada, quer dizer, que seja significativamente maior do que aquilo que você consegue na renda fixa. Se o dinheiro fosse meu, eu faria na Petro C24. Acho que é o mais interessante das taxas, lembrando que a volatilidade está convergindo para níveis muito baixos e que quando a volatilidade é baixa, o retorno é baixo, né? Então não é tão fácil assim. O Passarela está dizendo que é fácil, basta ampliar para 125 e clicar na parte branca com o botão direito do mouse e selecionar Show All. Olha que legal, já tem isso, né? O Passarela ensinou pra gente aí. Anota aí, TG, pra gente ensinar pra turma. Legal, obrigado, viu, Passarela? Muita gente pedindo aí e o problema já foi resolvido. Petro C26, 15 centavos. O Strike 25,83. A Vol em 23,69. A taxa é de 6,52% no período, mas lembrando que essa é uma opção que não tem VI. Por quê? Porque ela é de 25,83, ela é fora do dinheiro. A própria C25 já é fora do dinheiro, né? Já está pagando uma taxa de 5,82 ao mês contra uma proteção de 1,60, né? Essas opções aqui de fora, elas já não serviriam muito para a gente fazer estratégias de lançamento coberto, por exemplo. Elas não são muito legais. Agora, não, eu pulei, mas já corrigi, Passarela dizendo que eu pulei a C25. Gente, para que serviriam, por exemplo, para que a gente poderia usar essas opções C25, C26 e C27? Se o caso não é lançamento coberto, quais são as outras estratégias simples que a gente poderia acompanhar e que a gente poderia pensar em fazer? Primeiro tipo de estratégia simples mesmo, a mais simples de todas, compra de opção a seco. É comprar a opção na expectativa de que o mercado vá subir, ou, por exemplo, se você vendeu o papel porque precisou do dinheiro e não quer correr o risco do mercado subir, você não está no papel, é uma outra oportunidade. Você tem o papel, está com medo de que o mercado vai cair, você eventualmente pode vender o papel e comprar uma opção, porque aí se o mercado cai você não perde tanto, perde só o tanto da opção, que é a compra seco. E na compra seco a gente tem pelo menos 4 ou 5 tipos de estratégias diferentes. A gente vai produzir alguns vídeos ensinando essas coisas. São estratégias bem interessantes. A gente tem pelo menos meia dúzia de tipos de estratégias só de compra de opção. Depois, segunda estratégia que a gente pode fazer, que o conhecimento necessário é um conhecimento básico, não é muito avançado, que não seja lançamento coberto, são travas de alta e de baixa, tá? As travas de alta e de baixa são muito interessantes. Então, para a gente não ficar com a teoria da trava de alta e de baixa, vou dar uma simulada numas travas de alta agora na própria vencimento Petro C, tá certo? Então vamos voltar aqui para nossa planilha. Vamos lá. Vamos, por exemplo, fazer uma simulação da Petro C25 com a Petro C26. Você vai comprar a Petro C25 e vai vender a Petro C26. Por que você vai fazer isso? Porque se você simplesmente compra a Petro C25, você paga 39 centavos. Se não der certo, se o mercado não subir, se o mercado não passar de R$25 no vencimento, você perde o dinheiro todo que você colocou, que são 39 centavos. Se você, ao invés de simplesmente comprar a Petro C25, você vender a opção seguinte, que é a Petro C26 na mesma quantidade, usando a opção que você comprou, que é a C25, como garantia, para poder lançar coberto a C26, e você está fazendo nada mais do que o lançamento coberto, só que você está comprando uma opção ao invés de comprar o papel, o teu gasto é muito menor. Por quê? Porque você vai vender 1 kg de uma opção que está 15 centavos e você vai acabar gastando apenas
24 centavos para fazer a sua aposta. É uma aposta na alta, é uma aposta para o mercado subir, você está apostando nisso. Então, vamos mostrar como é que ficaria o gráfico gastando 24 centavos. Vamos atualizar o gráfico e olha que interessante. Até o preço de 23,66, perde todo o dinheiro que colocou. Acima de 23,66, a opção que a gente comprou está valendo alguma coisa. Não é 23,66, é um pouco acima disso, né? Uns 24 é alguma coisa. Na verdade, acima de R$25 no vencimento, a gente teria lucro, tá certo? Diminuiria o nosso prejuízo. E acima de 25 e 24 é onde a gente teria lucro. Então, até R$25 é prejuízo. Entre R$25 e R$25,24, que é esse espaço aqui, ó, tá certo? Desculpa, é esse aqui, ó, entre o 25 e o 25,24, que é esse espaço aqui, é um espaço que o prejuízo vai diminuindo, e acima do 25,24 para frente é que a coisa inverte, a gente passa a ter lucro, e acima de R$26, na verdade acima de R$25,83, a gente tem o lucro máximo que a gente poderia ter, que são 60 centavos. Então a gente, ao invés de gastar 39, a gente gasta 24, só que o nosso lucro máximo fica limitado em 60 centavos no máximo. Se a gente quiser gastar os 39 centavos e não comprar a Petro C26, deletar, a gente atualiza, só compra seco. Espera só um minutinho, deixa eu deletar tudo aqui. Vou mostrar na D. O gráfico aqui não está muito legal. Tem alguns comentários aí. Primeiro, Babi. A Babi está dizendo: Roxo, ainda não mandei o e-mail para você com a planilha, que o meu micro está na revisão. Legal, manda tranquilo. O Márcio já cobrou hoje, que ele tá louco para ver a tua planilha. Então, quando der para você mandar, pode mandar tranquilo. Depois o Ivan está dizendo assim: peço ajuda. Há 2 semanas não consigo ver imagem do chat, apenas áudio, e as postagens no centro da tela está escrito missing plugin. Utilizo o Chrome, tal. Que já é o navegador mais utilizado do mundo, e por isso está merecendo uma atenção maior na equipe. Olha, eu também só uso o Chrome, tá? E não tenho visto problema. De qualquer maneira, eu vou dar uma conversada com a turma sobre esse problema do Chrome, e aí voltamos a te falar. Legal, vamos lá. Como é que tá a Petro D? Petro D está com a seguinte característica: as volatilidades muito parecidas com as da Petro C, 25, 24, mais ou menos por aí, e lembrando que a volatilidade histórica está em 30 e tanto, tá certo? Então, se a volatilidade histórica está em 30 e tanto e a implícita está em 25%, eles vão ter que convergir, né? Se o mercado não ficar nervoso, não se estressar nos próximos dias, provavelmente a volatilidade histórica é que vai convergir para a volatilidade implícita, a não ser que a volatilidade suba. Vamos lá. Petro D22, que é aquela bem dentro do dinheiro, tem preço de exercício 21,83, está R$3. Volatilidade de 28,59, mais baixo do que na C, e o delta de 89,28%, um delta mais baixo também, porque tem mais VE, tá certo? A taxa no período é de 2,01, isso não significa tanto, porque faltam 34 dias úteis para o vencimento. Então essa taxa de 2,01 no período, ela na verdade é uma taxa de 1,24 ao mês, e uma proteção de 12,3%. Para quem tem custo operacional bem baixo e um volume financeiro alto, eu acho que é uma boa. Se não, seria melhor procurar outro tipo de
opção que pague uma taxa um pouco melhor. Petro D23 está com 2,02 de prêmio, strike em R$23 redondo, 26,87 de vol, o delta abaixo de 80%, 2,77 de taxa no período e 1,70 de taxa ao mês. Essa opção tem 1,40 de VI e é por isso que ela apresenta 8,28% de proteção. Muito legal, tá? Esse tipo de estratégia. Eu tenho conversado com a turma aqui, os estrategistas aqui que trabalham comigo, e a gente tem definido que a gente vai lançar opções para as nossas estratégias de lançamento coberto, comprando papel e tudo mais, via de regra opções mais longas, vencimentos com mais de 20 e 25 dias úteis e com deltas entre 70% e 80%, exatamente por conta desse efeito. Uma taxa razoável, não é uma taxa incrível, mas é uma taxa razoável e uma proteção muito boa. Isso é bem importante para quem tem foco em preservação de capital, que é muito importante. Petro D24 está 1,30, o strike dela R$24, a volatilidade em 25,38, o delta em 64%, 3,90% de taxa no período, só que ao mês um pouco menos, 2,39% de taxa, uma proteção de 5,33%. A taxa melhorou bastante, mas a proteção também caiu, e isso é algo que a gente tem que se acostumando. Para o pessoal que está começando, há anos, tá? Eu tenho uma convicção sobre lançamento coberto, que é mais um feeling, mais uma opinião filosófica do que de fato algo que a gente em termos quantitativos testou, até porque o mercado muda de padrão de ano em ano, e às vezes você pega o mercado com um tipo de padrão e às vezes com outro tipo de padrão. Eu aconselho as pessoas que querem fazer um lançamento coberto, mas querem uma boa proteção, quer dizer, querem lançar coberto, principalmente porque está vendendo alguma coisa que tem um valor e que vai servir como proteção, ou pelo menos uma pequena proteção para as opções, vai diminuir o preço de custo, que é para isso que serve o lançamento coberto, diminuir o preço de custo e mesmo assim garantir um upside, um lucro significativamente mais alto do que a renda fixa. E eu costumo buscar, assim, na hora que eu bato o olho na grade das opções, aquela que nos proporcione uma taxa de retorno boa, só que a proteção seja maior. Então você olha todas as opções e vai vendo as taxas vão aumentando, da opção mais dentro do dinheiro para mais fora do dinheiro, e as proteções vão diminuindo, e aí vai chegar um ponto em que você vai ter uma convergência, onde a taxa de retorno e a proteção são semelhantes. Eu costumo indicar, e eu gosto de fazer estratégias também para as nossas carteiras, o meu dinheiro está sempre incluído dentro da carteira que eu opero, eu não faço operação para mim mesmo por conta própria, opero sempre em bloco. Eu sugiro e eu prefiro que a proteção seja levemente maior do que a taxa, para a gente sempre se lembrar que é muito importante a gente ter o foco na preservação de patrimônio. Poxa, Roxo, mas aí você tem uma simetria negativa, né? Você acaba tendo um retorno baixo, isso não te ajuda tanto. Na verdade, a assimetria é negativa se você não tiver um stop no seu lançamento coberto. Se você tiver um stop no seu lançamento coberto, aí você tem uma opção que tem uma simetria relativamente equilibrada. O importante da gente ter uma proteção maior do que o retorno possível é que na hora de colocar o stop, a gente não tem que colocar o stop grudado no preço do papel atual, fazendo com que a qualquer momento você seja estopado. Você coloca um stop mais longo, um pouco mais longe do preço do papel, e aí você deixa a aleatoriedade fazer o papel dela, né? O mercado trabalhar de maneira randômica como ele fica fazendo durante bastante tempo, e o ruído, aquele zigue-zague que não é significativo, que não é uma mudança de tendência, que não é um rompimento de um suporte para baixo, você não deixa o ruído te atrapalhar.
O problema de ter stops muito curtos é perder pelo ruído, né? Além disso, se você uma fórmula para perder dinheiro no mercado financeiro é isso: é stop extremamente curto, custos altos, né? E time frame, quer dizer, e frequências de operações muito curtas, operar de maneira fazer muitas operações. Por quê? Porque isso acaba deixando cada vez a sua margem de segurança para ter lucro cada vez menor. Se você precisa entrar numa posição muito grande e fazer operações muito curtas, a chance do passeio aleatório, que é o ruído, que é algo que não depende de previsão nem de padrão, atrapalhar a sua estratégia e te tirar do jogo no melhor momento, é muito grande. Às vezes o que acontece? Você está convicto de que o mercado vai subir porque você fez algum tipo de leitura sua, que você aprendeu em alguma maneira, que se desenvolveu. Você coloca um stop curto, o mercado dá uma afundada, te stop e depois volta a subir do jeito que você imaginava. Você acertou em tudo. Você acertou na análise, o mercado realmente subiu. Você acertou em fazer manejo de risco, tem que colocar stop mesmo, só que você colocou stop muito curto. Esse é um problema bem grave, tá? O Cavoc tem um comentário sobre isso. Eu vou voltar para a planilha só para a gente ficar olhando para a planilha, porque não faz nenhum sentido vocês ficarem olhando para minha cara, né? Não vou aprender nada com isso. Vamos lá. Cavoc: mesmo a proteção sendo levemente maior que a taxa, como deve se aplicar esse stop nos lançamentos? Digo, quando vale recomprar para lançar menor ou vender o papel? Gente, vamos lá. A gente não vai fazer a palestra do lançamento hoje, mas acho que essas dicas são muito importantes. A gente pode colocar o stop onde a gente quiser. Só que, se o stop foi muito curto, já fizemos todo o sermão, né? O ruído vai te tirar do jogo. E se o stop for muito comprido, muito longo, na hora que chegar o stop, você já vai estar amargando um belo prejuízo. Então, na verdade, o stop tem que ser no meio do caminho. E aí, se você faz o lançamento de uma opção mais cara, mais dentro do dinheiro, o teu preço de custo já fica naturalmente mais baixo. Vamos dar um exemplo, vamos pôr na planilha aqui. Olha lá. Vamos comprar o papel. É aqui que a gente põe a compra do papel. Ó, quantidade, vamos colocar a compra de uma unidade, 1 quilo, tanto faz. E o preço R$24,40. É isso que fechou o papel? Isso aí, R$24,40. Muito bem, você comprou o papel por R$24,40? Vamos fazer um lançamento. Vamos fazer o lançamento primeiro da D22, que é a mais dentro do dinheiro, aquela que está pagando uma taxa de 1,20, 1,30. Muito bem, vamos vender 1 quilo ao preço que ela está, que é R$3. Então compramos o papel por R$24,40 e vendemos 1 quilo da opção Petro D22 por R$3. Nesse momento você percebe que o teu preço de custo para a estratégia é R$21,40, tá? Então assim, você pode colocar o stop onde você quiser. Eu costumo sugerir que o stop seja ou no preço de custo ou muito próximo do preço de custo, tá certo? Talvez quando a opção for muito dentro do dinheiro, você pode pôr até levemente acima do preço de custo, tipo R$21,80, alguma coisa assim, para se chegar nesse preço você já ter saído da operação e não amargar um prejuízo tão grande. Vocês vão perceber como isso muda, ó. Na hora que você, vamos guardar esse número aí de R$21,40. Na hora que você vai vender 1 quilo da Petro D23 e ela está custando R$2,02, me parece. Vamos ver se é isso, R$2,02. O teu preço de custo é R$22,38. Significa o quê? Significa que você encurtou o seu stop, porque o seu preço de custo está mais alto. Significa que se o mercado for até R$22,20, você vai ter que pular fora da operação
sendo que no caso de lançar Petro D20, você não teria necessidade de fazer o seu stop, tá certo? Vamos agora fazer o teste lançando a Petro D24, que está 1,30. Vocês já estão entendendo o que acontece. Acontece é que a água vai ficando cada vez mais perto do pescoço. O teu stop vai tendo que ser cada vez mais curto para que você não amargue um prejuízo muito grande, tá certo? Então, venda de 1 kg e ela está custando R$ 1,30 e o nosso custo vai para uns 23,02, mais ou menos seu 23,10 de preço de custo. Então agora o stop tem que ser com 1,30 de queda. É por isso que eu sugiro que a gente ache um equilíbrio. Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito é um médico cirurgião. Ele passa 6 horas por dia incomunicável dentro lá da sala de cirurgia, fazendo aquilo que ele sabe, aquilo que ele é bom, aquilo que as pessoas mais pagam para ele fazer. E aí o retorno dele trabalhando é muito mais alto do que na bolsa. Dá para entender isso? Imagino que dê. Esse cara, ele não pode ficar toda hora acompanhando e vendo se tem stop. Então, naturalmente, ele vai ter que ter um stop mais longo. Então, ele vai ter que abrir mão de uma taxa um pouco maior para colocar um stop mais longo, para que ele não tenha que ficar se preocupando toda hora de stopar. Então, uma pessoa que opera pouco ou uma pessoa que entrou na bolsa há pouco tempo, é preferível proteger um pouco mais a estratégia, colocar um stop um pouco mais dentro do dinheiro, porque isso vai fazer com que você tenha mais tranquilidade e não precise estopar com qualquer tipo de onda, qualquer tipo de ruído. Você só vai ter que sair mesmo, né, se o mercado afundar e aí chegar no nível de perigo muito grande. Gente, Maria de Souza está perguntando, Roxo, qual seria o risco do lançamento coberto? Algum? Sem dúvida. Acordou de manhã, já corre risco, tudo tem risco. O risco do lançamento coberto é o papel cair, o teu preço de custo ser atingido, a opção que você vendeu vira pó, quer dizer, todo o dinheiro que você recebeu com as opções você já embolsou, só que você pagou uma grana no papel e o papel continuou caindo, 22, 21, 20, 19, 18, 17, e se a empresa continuar caindo, você vai continuar perdendo. Esse é o risco do lançamento coberto completo, quer dizer, a compra do papel mais a venda da opção, tá certo? Se a pergunta é assim, eu já tenho o papel, estou carregando o papel faz 2, 3 anos, estou querendo fazer lançamento coberto, qual é o risco para mim nessa situação? Aí já é outra. Se você quer lançar o papel porque o teu objetivo é colocar alguma grana no bolso, fora o ganho que você vai ter no papel no longo prazo, quer dizer, ganhar só com a opção, aí o teu risco não é a queda, o teu risco é alto. O teu risco é você ter que recomprar essa opção muito mais caro. E aí é por isso que a gente sugere aquela compra da opção fazendo tipo uma trava de baixa, ao invés de simplesmente fazer um lançamento coberto. É mais ou menos isso. Gente, vamos lá voltar para a simulação. Vamos falar um pouquinho mais dessas opções. Vamos simular pelo menos ou uma ou duas travas de alta. Acho que nós já acabamos já fazendo a nossa palestra sobre lançamento coberto hoje, então eu vou dar um foco maior nesse lançamento coberto. A gente deixa o pozinho para segunda-feira, já que me parece que a eleição foi praticamente empatada, 4-4, uma coisa assim. O Ivan está dizendo assim, eles estão comentando lá questões de configuração, então deixa para lá, configuração do programa. Legal, vamos lá, continuar. Petro D24, então, o preço de custo seria 23,10. Vamos ver como é que andam as outras opções de Petro. Petro D24 está 1,30 e a taxa de retorno 2,39 e uma proteção de 5,3%. Então essa seria uma estratégia em que você tem mais proteção do que retorno.
Já a Petro D25, a Petro D25 está custando 73 centavos, o preço de strike é realmente 25, volatilidade está bem baixa, 23,82, e a taxa no período é 5,62, mas a taxa ao mês 3,43, menor porque faltam 30 e tantos dias para o vencimento dessa opção, o que dá um mês e meio, então a gente tem que ajustar o cálculo. E a proteção de 3%. Aqui a gente tem um equilíbrio, mas já é uma sugestão, já é um tipo de estratégia, já é uma aposta para uma pessoa um pouco mais confiante no papel, um pouco mais agressiva, aquela que acredita que o papel estará acima de R$25, ou pelo menos aí de R$24,50, já que se você lançar a Petro D25, o que acontece? O teu preço de custo vai ser R$24,30 e pouco, não é isso? R$24,27 é o teu preço de custo. Acima desse preço você já teria lucro e acima de 25 você teria o lucro total da estratégia. Petro D26 está 38 centavos, o strike é de R$26, a volatilidade está mais ou menos 23,62 e a taxa de 5,01 contra uma proteção de 1,50. Aí, gente, não tem mais proteção nenhuma. Então não tem muita justificativa vender uma opção que não te protege, ou pelo menos te protege muito pouco. Então, se você está comprando o papel e fazendo o lançamento coberto tudo junto, teria que escolher uma opção um pouco mais cara, eu imagino. Se a ideia é ficar com o papel e usar as opções só como a cereja do bolo, quer dizer, um ganho adicional ao ganho que você teria no papel, aí a estratégia já muda bastante. O Assis tem um comentário. Roxo, estou querendo acumular OGX. Você acha legal a estratégia de lançamento coberto para isso? Você acha legal a ideia de ser investidor na OGX no cenário atual, já pré-operacional? Irã bloqueando petróleo e tudo mais? Olha, eu gosto bastante da OGX, ela está R$18, ela trabalhou muito tempo abaixo disso, então existe risco na operação, mas na compra de R$18, que é um preço médio alto, perto do preço que ela andou trabalhando até hoje, mas eu acho que vale a compra, eu acho que é uma boa estratégia acumular esse papel, como uma estratégia de diversificação. Você não pode ter só OGX na vida, tem que ter outras coisas e OGX. Porém, uma estratégia interessante de repente poderia ser a compra do papel e aquela trava de baixa ao invés de lançar coberto. Porque se você lançar coberto e o papel for para 22 pau, se você lançar uma opção de 18, 19 reais, você não ganha essa alta entre os 18, 19 e os 22. Essa alta fica com o dono da opção que comprou de você. Se você fizer a venda da 18 e a compra da 19, ou a venda da 19 e a compra da 20, aí o mercado pode explodir, que não tem problema. Se ele subir demais, você vai ter que pagar para fazer uma rolagem, vai perder uma grana no todo, né? Porque vai ganhar no papel, mas vai perder na opção, vai ganhar mais no papel do que vai perder na opção, mas vai ter que pagar para fazer a rolagem, mas não tem problema. E se o mercado afundar, você compra mais. E eu acho muito importante você ir comprando aos poucos, porque o grande risco da bolsa é comprar topo, tá certo? Esse é o maior risco da bolsa. Vamos lá, voltar aqui para nossa planilha. Muito bem, Petro D26, 38 centavos. A taxa de 5,01 e a proteção de 1,56. Vamos para a Vale, vamos ver a Vale C, o que está acontecendo com ela. Na Vale C, a gente tem as seguintes características. A C38 está R$ 4,90, lembrando que o papel fechou a R$ 42,58, né? Fechou não, mas assim, o preço que ele estava perto do fechamento era R$ 42,58. 4,90 estava mais ou menos a C38, dá 32% de vol, muito mais do que a média, 93% de delta, então não tem tanta oportunidade de ganho assim porque a taxa é baixa. 1,19 de taxa ao mês, proteção de 11,51. Lembra que na Petro a gente tinha taxa de mais de 1,20 com proteção de mais de 12%? Porque a vol estava mais alta. Petro C40, o prêmio está R$ 3,00, R$ 40,00 é o preço de exercício, a volatilidade em 25,80
e a taxa 1,49 no período, com uma proteção de 7,05. Olha, está bem acima das outras opções essa volatilidade. E R$3 não é uma opção que tenha diferença de spread muito grande, de slippage entre comprador e vendedor. Então é por isso que S25 de taxa de volatilidade, pagando uma taxa de 49 para o período, até que está interessante se você tiver custos operacionais competitivos, porque te daria uma proteção de mais ou menos 7%. A queda da Vale hoje foi de na verdade de 0,86%. Só curiosidade aí para quem não está com a tela na frente. A Vale C42 está 1,35, R$42 é o strike, ela é a primeira opção dentro do dinheiro. 21,29 é a volatilidade implícita, 65% de delta, a taxa no período de 2,62. Lembrando que essa ainda é uma opção dentro do dinheiro, levemente dentro, mas e a proteção de 3,17, tá? Tá complicado, né? Mas de repente, se alguém tiver muita vontade de mesmo fazer uma operação na Vale, quem sabe pode fazer um mix aí entre a 40 e a 42, e aí fica com strike médio de 41 e a taxa entre 2,62 e 1,49, daria uma taxa de uns 2%, e aí uma proteção de uns 5%. Seria interessante fazer uma estratégia, de repente, que fosse parcialmente 40, parcialmente 44, lembrando que esse tipo de coisa só se justifica se os custos operacionais forem competitivos e se você tiver tempo para isso, tá? Roxo, eu não tenho muito tempo, mas eu adoro finanças, eu gosto de bolsa, eu quero aprender, eu quero me dedicar. Aí, gente, esse tempo que você está utilizando, você tem que contabilizar como investimento no aprendizado de bolsa, tá certo? Agora, tem que reforçar que aquilo que você faz bem é a sua profissão. O investimento é só uma maneira de melhorar o seu retorno, tá certo? Porque se você gastar muito tempo do seu trabalho mexendo com o investimento, certamente você não vai melhorar muito o teu rendimento no investimento, mas certamente vai ter problemas na sua profissão. Vamos continuar. Petro C44 está 72 centavos, 43,07 é o strike, então não é tão diferente da 44, ela tem aí uma diferença de strike, volatilidade de 20%, quer dizer, muito baixa, 2,89 de taxa no período e 4,07 a taxa ao mês, só que praticamente nada de proteção, porque a opção já é uma opção fora do dinheiro. Vamos fazer uma simulação de uma trava de alta na Petro C. Por exemplo, eu acredito que a Petro vai estar acima de 43,07 no vencimento, porque o vencimento da C ainda é março, a gente ainda tem 15 dias úteis, só que eu tenho medo de pagar 72 centavos nessa opção, porque se eu pagar 72 centavos nessa opção e o mercado cair, eu perco tudo que eu pus. Se eu comprar 10 quilos, eu perco 7 mil. O que eu posso fazer? Eu posso comprar a C44 e vender a C45, e aí você não tem uma assimetria infinita de ganho, mas você tem uma assimetria positiva, pelo menos, quer dizer, você pode ganhar mais do que perder se o mercado realmente subir, e você se protege, diminui um pouquinho a tua possibilidade de perder muita grana. Compra 1 kg de Vale C44 pelos 0,70 aí. Um minutinho só, deixa ele fazer a conta para mim. 0,72. Então 0,72 e vamos comprar a C45, desculpa, vamos vender a C45, 1 kg também por 0,34, me parece que esse é o preço que fechou essa opção, 0,34, isso mesmo. O que acontece? Você vai pagar 38 centavos para fazer a trava. Espera aí que ele está calculando, vou ver se eu acertei o cálculo.
exatamente, você vai pagar 38 centavos para fazer a trava, ao invés de pagar 72 para comprar uma opção, e você continua ganhando grana se o mercado for acima de 44, como você faria se tivesse seco na opção. E aí vamos mostrar o gráfico para vocês de como é o lançamento. O lançamento seria a simples compra, perdão, a seco seria um gráfico assim, que continuaria indo embora, só que ele não começaria em 38 centavos, ele começaria em 70 e pouco. Então o prejuízo máximo seria aqui embaixo. Não teria lucro máximo, ele iria embora infinitamente enquanto o mercado subisse, enquanto aqui a gente trava o nosso ganho máximo em 60. Quantos centavos que eu posso ganhar? 38 menos R$1. É R$1 mesmo? É. 38 menos R$1 dá 72 centavos de ganho. Na verdade, 62 centavos de ganho, perdão. É o quanto a gente pode ganhar. Gente, vamos agora fazer o mesmo tipo de avaliação de observação nas opções Vale D. São um pouco mais longas, são interessantes. Por que as opções longas são interessantes, por exemplo, para quem quer fazer um lançamento coberto e quer colocar stop, esse tipo de coisa? Porque a opção mais longa, ela tem uma movimentação mais calma, mais lenta. A opção mais curta se movimenta mais rápido, e a opção mais longa tanto se desvaloriza quanto tem uma movimentação mais lenta. Então ela costuma ter mais VE, proteger um pouco mais, ela costuma dar menos trabalho. Esse é o recado. A mais longa, para quem é profissional liberal, não tem tanto tempo para ficar acompanhando, ela anda meio que em slow motion, então ela dá menos trabalho, ela é mais tranquila de operar. Gente, vamos voltar aqui para as opções de Vale D. Vale D, 38,5 e 23, strike de R$38, delta de 92%, mesmo a D já está com delta bem alto, taxa de 1,07, proteção de 12%, aí depende do teu custo, ela não é muito competitiva. A Vale D 42, vamos na 40? Vamos na 40 primeiro? Não, no lugar da 38 eu vou para 40, para a gente não ter que mudar o resto da grade e ganhar tempo. A Vale D 40 está custando, só um minutinho para a gente atualizar aqui. Enquanto isso, vamos na D42. A Vale D42 está 2,63. 41,07 é o strike. A volatilidade está em 22,14. O delta está em 74% e a taxa dela é 2,78 no período, que dá uma taxa de 1,71 ao mês e uma proteção de 6,15. Olha, bem interessante. A taxa não é aquele estrondo, mas a proteção é boa. A Vale D43, que é de R$43 mesmo, ela já está com uma taxa de 2,74 e uma proteção de 3,33. Se você fizesse um mix entre as duas, você conseguiria uma taxa de uns 2,20 e uma proteção que seria 9,50 dividido por 2, 4,75 mais ou menos de proteção, que é uma boa proteção. Muito bem, agora a Vale D40 foi achada, ela está custando 3,50, 81% de delta, e a taxa ao mês 1,45, contra uma proteção de 8,22. A Vale D44 está 0,94. A Maria de Souza está perguntando se as longas teriam menos ruído. Maria de Souza tem que tomar um pouco de cuidado com as metáforas, né? A gente usa muito a metáfora para entender, mas não pode se perder no meio da metáfora. O ruído eu costumo usar para volatilidade, aquele tipo de variação normal de mercado, aquele tipo de variação que é simplesmente o vento, né? Simplesmente a marola, o vai e vem do mercado sem muitas notícias direcionais. O ruído é simplesmente aquele barulho de fundo que sempre tem no mercado, não são as grandes movimentações direcionais. Opções mais longas, na verdade,
elas se mexem menos, então elas estão menos sujeitas a variarem por causa dos ruídos, tá certo? São coisas um pouco diferentes. Mas vamos lá. Isso, menos sujeito a ruído, exatamente. Essa é a afirmação correta. Vale D44 tá 0,94 centavos, ela tem 44 mesmo de strike, a volatilidade está em 20,86, ela tem um delta menor do que 50%, por quê? Porque ela já é fora do dinheiro. A D43 também é fora do dinheiro, mas a D44 é realmente fora do dinheiro. 3,46 é a taxa ao mês que você teria se fosse exercido, se o mercado subisse e fechasse acima de R$44 no vencimento, e a proteção é de 2,21%. Muito bem. D46 está 87 centavos e ela é praticamente o mesmo strike, porque uma é de 44 e outra é de 44,14, tá certo? Vamos agora ver como é que andam as opções de OGX, porque a gente ainda tem que ver como é que está a nossa trava de alta na OGX, e a gente tem que ver também como é que está a nossa estratégia de Petro, a compra do papel e o lançamento coberto, que até que enfim a parte das opções está dando algum dinheiro na estratégia. Muito bem, vocês vão ver daqui a pouquinho. A OGX fechou 17,73, teve uma queda, né? E vamos aqui. A C16 fechou 1,94, 87% de delta e 40% de volatilidade. Isso acaba nos gerando o quê? Essa maravilha. 1,87 de taxa contra 11% de proteção. Quer dizer, é bem melhor do que o resto por causa da volatilidade. A OGX C17 está 1,09, o strike R$17, 34,6, a volatilidade muito em linha com a volatilidade histórica, né? Que também está na faixa dos 20 de 37%. Então ela está um pouco abaixo da volatilidade histórica, que está 37, ela está 34,60 de vol. O delta dela é 72%, a taxa no período 2,16 e a taxa ao mês de 3,04. A proteção de 6,15. Muito legal, né? Taxa de 3, proteção de 6 é muito bom. Comparado com as outras, né? A gente já teve coisas muito melhores na própria OGX. A OGX C18 está com um prêmio de 49 centavos. Ela está com o strike de 18 mesmo, 32,77 a vol, 47% de delta, mostrando que ela é levemente fora do dinheiro. A taxa no período de 2,23 e a proteção de 2,76. Aqui a gente já não tem uma relação de risco-retorno tão equilibrada e tão vantajosa para a turma da preservação de patrimônio, tá certo? O Passarela está pedindo para a gente começar a comentar Petro C 25, e isso foi um comentário dele no começo do dia que eu não peguei. Como ele ajudou todo mundo aí na parte de configurações, e até a gente mostrou até alguns recursos do auditório que nem a gente conhecia. Então vamos analisar para ele a C25 da Petro antes de voltar para o nosso. Olha, eu estou vendido na C25 naquela estratégia do lançamento coberto com trava de baixa. Então quando eu for mostrar aquela estratégia a gente fala um pouco melhor dela. Muito bem. A OGX C18 33% de vol e a taxa no período 6 e a proteção 2, tá certo? Vamos ver como é que andam as OGXD, se já tem liquidez. Já tem sim. E a gente tem até preços que indicam que a liquidez está ao menos justa. Se não tiver grande, ao menos está justa. Petro D16 2,30, 43% de vol, 79% de delta e uma taxa de 2,27 no período, uma proteção de 13%. Não é a mesma proteção do vencimento C, porque a gente tem na verdade uma proteção menor, porque essa opção ela é mais longa. A gente qualquer hora vai fazer a proteção ao mês para a gente poder fazer comparações semelhantes. Petro D17 está 1,51, strike
de R$17, volatilidade de 37,86, delta de 68%, taxa de 4,81 e a taxa ao mês de 2,94 e uma proteção de 8,52. Olha que beleza, muito legal. A 18, OGX D18 93 centavos, 4,35 de taxa ao mês e 5,25 de proteção. Aqui a gente acha aquela configuração em que a gente tem um equilíbrio entre retorno e proteção, sendo que a proteção é levemente superior. Muito bem, gente, já vimos então as principais taxas, as volatilidades. O nosso horário até já terminou, mas a gente ainda vai ver as nossas operações, aquelas que a gente vem carregando. Primeira operação que a gente vem carregando é a estratégia de compra do papel. Nós estamos comprados no papel 21,46 de médio. Na verdade a gente pagou uns R$20, mas a gente gastou mais de R$1 para fazer ajustes na hora da rolagem, mas demos sorte porque o mercado está subindo. E olhem a novidade aqui, ó, todas as planilhas a partir da semana que vem provavelmente terão essa nova célula aqui, que é resultado acumulado, que é o que? É um lugar onde você simplesmente vai digitar o quanto você vem carregando de lucro de trás para cá. E a gente depois vai melhorar isso com o tempo, vai até criar um lugar para a gente ir digitando o fluxo de resultados para ter um filme, para poder comparar o nosso resultado com outras coisas, algo que a gente sempre pretendeu fazer, mas tem tentado evoluir de maneira segura nessa planilha e sem deixar ela muito complicada, que é algo que a gente jamais vai querer fazer. Muito bem, o resultado acumulado então era R$ 2.960. A gente está com um resultado financeiro, não, na verdade, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. A gente está com um resultado financeiro, só vou tirar aqui, gente. Um resultado financeiro de R$ 240, é o lucro que a gente está tendo na estratégia. Depois a gente vai acertar isso aqui não está muito certinho não, mas daqui a pouco eu já acerto. Então a gente está ganhando R$ 240 nesse mês e o acumulado é de 2.960, então a gente está ganhando um pouco mais do que R$3.000 de lucro desde que a gente começou a estratégia. O legal é que a Petro C25 a gente Opa, tá errado, a gente vendeu essa e comprou essa. É por isso que o número estava errado aqui. Agora tá certinho. Então a gente tá vendido na C25 por 0,85 centavos e ela agora tá custando 39 centavos. Então a gente está ganhando mais de 40 centavos na venda da C25. E a C26 a gente comprou por 49 centavos e ela está 15 centavos. Então a gente está perdendo uns 30 e poucos centavos nessa opção Petro C26. Significa que a gente está ganhando dinheiro nesse lançamento de C25 e nessa compra de C26. A estratégia esse mês está dando grana e o papel esse mês que a gente comprou ao preço médio de 21 e pouco, mas estava bem mais alto na virada do mês, está dando um pequeno prejuízo. Gente, legal, o resultado agora está certinho, R$3.080 é o quanto a gente está ganhando na estratégia. Muito bem, a outra estratégia que a gente vem carregando é uma trava de alta em OGX no vencimento C. A gente está comprado na OGX C14 e está vendido na OGX C15. A gente pagou pela estratégia 8,100 para 10 quilos, o que dá 81 centavos por quilo. E agora a estratégia está com 95 centavos por quilo. Acho que até já daria para a gente desmontar a estratégia e pensar numa próxima, mas vamos deixar para segunda-feira que vem. Vamos ver se a gente consegue desmontar já mais próximo de R$1 o resultado e vamos acompanhar. Além disso, vamos lembrar que no mês passado a gente já tinha tido lucro
um lucro bem significativo na trava de alta, o que pagou até um prejuízo anterior, e agora que a gente está ganhando R$ 1.400 nessa trava, então a gente de fato está com lucro acumulado nas travas de alta de OGX, sendo que o primeiro mês começou com prejuízo. Gente, temos mais alguns comentários com relação a Petro C25, que foi a pergunta do nosso amigo Passarela. Ela tem um delta de 40%, então ela é uma opção levemente fora do dinheiro, né? 50, 60 centavos fora do dinheiro, então ela tem 27% de gama, uma opção que tem muito gama. Significa que se o mercado se mexer, subir muito ou cair muito, se ele subir muito, ela sobe muito rápido, e se ele cair muito, ela não cai tão rápido assim. Por quê? Porque esse delta que está com 39 vai cair para 13, então a opção não vai cair tão rapidamente e vai subir bem rapidamente. Então, se a aposta é de um movimento direcional de alta, é legal, porque o stop é legal, porque você não perde muito se cair e ganha muito se subir. Agora, se o mercado ficar parado, o que acontece? Você perde mais de 2 centavos ao dia. Então, é uma opção um pouco ruim, porque você vai perder mais de 2 centavos, talvez aí até 2,5 centavos por dia, que o mercado fica parado. E se ele ficar parado, pior ainda, porque a volatilidade cai e a sua opção ainda cai mais, porque ela tem um VEGA de 2,3 centavos. Então, torcer para a volatilidade subir. Como a gente não sabe quando isso vai acontecer, tem que ter um plano bem feitinho, Passarela, porque se for uma compra direcional no palpite, você vai acabar tomando a pior decisão no pior momento, tipo, o mercado dá uma afundadinha, fica parado C0, o mercado sobe na sua cara, dá aquela dor de corno, ou então o mercado dá uma afundadona, você compra mais, ele continua caindo, quer dizer, toma decisões porque não fez o planejamento adequado. Então lembre-se do planejamento. Gente, esse foi o nosso bate-papo de segunda-feira. Na quinta-feira a gente tem um bate-papo mais avançado. Na quarta a gente tem um bate-papo sobre long and short e estratégias quantitativas de análise técnica, e teremos novidades aí pela frente. Nas próximas semanas a gente vai anunciar mais algumas novidades. Muito obrigado, agradeço a presença de todo mundo e até quarta, quinta ou segunda-feira, dependendo de qual programa vocês vão assistir. Um abraço e boa sorte nas suas operações dessa semana.